A todos que estão visitando o canal pela primeira vez e também aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Amaral. Eu peço aí que se inscrevam, que me ajudem a divulgar esse conteúdo, curte aí o vídeo se gostar, deixe seu comentário se concordar ou se discordar de mim, porque o único propósito desse canal é levantar debates sobre temas importantes a todos nós, que são do interesse comum e de essencial necessidade para o bem-estar da nação. Então, e acima de tudo, a meta maior é levar a mensagem do nacionalismo adiante, que é o único caminho que pode resgatar nosso país da situação em que nos encontramos. Agora, tratando do tema propriamente dito do vídeo, hoje eu quero levantar uma questão muito interessante. Por que no Brasil não se produz nada praticamente? Você vai dizer, como assim não produz nada? Praticamente tudo. Tudo, eu digo tudo mesmo. Desde a caneta que você escreve, até o carro que você anda, papel. Praticamente tudo nesse país é fabricado por multinacionais, por empresas de donos estrangeiros. Então, quando eu digo não produz, não é que não se produz nada aqui, se produz coisas aqui, mas que nós não temos propriedade sobre o que é produzido. Que nada é produzido por nós em si. Infelizmente, hoje, a única coisa que nós somos é empregados, subalternos nas fábricas estrangeiras instaladas no nosso território. Não temos uma produção real de nada em nosso... Temos pouquíssimas, na verdade, empresas realmente nacionais hoje produzindo. Aí entra a questão, por que disso? O brasileiro ele tem alguma limitação de capacidade? É da natureza do brasileiro acabar nessa situação? Não tem gênio inventivo para criar as coisas, para desenvolver, para criar empresas? Por que será isso? Tudo isso que eu falei, todos esses motivos que eu falei, são que geralmente as pessoas acreditam por isso acontecer. O brasileiro é preguiçoso, o brasileiro não tem capacidade de criar as coisas. Só que a realidade é que se hoje nós não temos fábricas realmente nacionais produzindo o que nós precisamos, e nessa onda do que veio com essa última eleição, nós vamos perder mais porque o pouco que ainda há vai ser privatizado do que está nas mãos do Estado. Em nome desse dito livre mercado, as empresas que realmente nacionais que ainda existem vão acabar fechando ou sendo vendidas. Então, eu quero tratar o seguinte, o brasileiro, se ele não tem fábricas hoje que produzem, não tem propriedade das fábricas hoje que produzem o que está aqui dentro, se ele não tem propriedade de nada que hoje, na realidade, não é por falta de gênio inventivo, não é por falta de esforço. É porque realmente nós fomos sabotados ao longo da nossa história recente. Eu quero dar um exemplo muito interessante, que é da fábrica da Gurgel. Muitos já devem conhecer, já ter ouvido falar ou visto algum rodando na rua desses carros, os Gurgel. A Gurgel era uma fábrica brasileira de automóveis, proprietário brasileiro, o idealizador e proprietário dela é brasileiro. Ele produziu carros por décadas no Brasil, milhares de carros. E por fim, quando finalmente ele foi sabotado de vez e perdeu a fábrica, ele tinha chegado a construir, elaborar o projeto e pôr em prática um carro genuinamente nacional, 100% brasileiro. Do projeto à fabricação, tudo. Motor e carroceria. Projeto grandioso. Só que, para chegar nesse ponto, que já foi impressionante de conseguir, teve que enfrentar todo tipo de adversidade. Desde a mentalidade das pessoas, até os entraves que o próprio governo e as multinacionais impõem. Segundo o que eu li uma vez, que teria dito o próprio Gurgel, o dono da fábrica, carregava o nome dele, que quando ele se formou engenheiro, o projeto, o TCC dele, quando ele ia se formar, ele tinha que fazer o projeto de um guindaste, se eu não me engano. E ele apresentou o projeto de um carro popular. E o professor dele teria dito para ele, Gurgel, carro não se fabrica, carro se compra. Exemplificando essa mentalidade. Só que ele mostrou, ao longo da sua vida, o quão capaz o brasileiro é. Ele lutou contra toda a adversidade e conseguiu chegar à sua meta de construir um carro popular brasileiro.
Só que aí aparece aquilo falando, sempre tem algum que fala, mas as coisas que a Gurgel fazia não prestava, era ruim. O brasileiro não faz nada que presta. Mas vamos parar para pensar aqui um pouquinho. Vamos pegar um país como o Japão ou a Coreia do Sul, que estavam em situação, vamos dizer assim, medievalesca no início do século XX. Ainda não tinham adotado grande progresso. Esses países hoje têm grandes montadoras de automóveis. Eles têm grandes fábricas, têm produção própria de uma série de coisas. Mas por quê? Você acha mesmo, para pensar um pouquinho, que a Toyota começou fabricando Corolla e Hilux? Você acha que a Hyundai coreana começou fabricando HB20? Vou te dar um exemplo muito simples. A Hyundai, quando ela começou a fabricar seus automóveis, ela só fabricava a carroceria do automóvel. Ela comprava o motor Mitsubishi, tinha uma licença da Mitsubishi, para comprar os motores dele, vender o carro com o motor Mitsubishi, só fabricava a carroceria. Exatamente como a Gurgel começou. A diferença foi na política do governo local. Que enquanto o governo coreano e o governo japonês protegeram suas fábricas, protegeram seus empresários do interesse estrangeiro, para que eles florescessem, porque nenhuma pequena empresa começando aguenta competir com a multinacional. A disparidade é imensa. Essa é a diferença. Enquanto um teve apoio e floresceu, o outro foi sabotado. O governo brasileiro, pelo simples fato do Gurgel ter conseguido fabricar um carro simples, totalmente nacional, era obrigação do governo fazer alguma coisa para que esse carro fosse mais barato. Sendo bom ou ruim, sabe por quê? Porque se a fábrica vingasse com um projeto nacional, ela ia ter a oportunidade de desenvolver carros melhores e de, no futuro, realmente apresentar uma concorrência para essas empresas multinacionais. Mas não no momento que ela estava frágil. O produto nacional que é fabricado aqui deveria ser, no mínimo, umas 3 vezes mais barato do que o da multinacional, para poder concorrer, dadas as limitações e as dificuldades de quem está começando. Só que não. O governo brasileiro optou por abrir para o livre mercado, para deixar abrir a concorrência. Aí, na época, a Fiat lançou o Fiat Uno com retrovisor só de um lado, rebentando, mais barato que o Gurgelzinho. Peço até um segundo aqui para mostrar isso aqui. Hoje, infelizmente, eu só tenho essa miniatura. Mas esse modelo aqui foi o carro da Gurgel 100% nacional, que chegou a produzir. Um carro popular de 2 cilindros, motor de 2 cilindros, tecnologia brasileira, capaz de rodar 25 km com litro de gasolina. Eu já tive a oportunidade de ter um Gurgel de verdade. Por questões financeiras eu tive que desfazer dele. E eu posso atestar, até porque vocês não vão me ver falar aqui bobagem de eu não dou palpite em coisa que eu não tenho conhecimento nenhum respeito. Eu me dou o trabalho de ler, de pesquisar, de correr atrás quando eu vou falar de alguma coisa. Então, eu já tive um Gurgel, não esse modelo, eu tive um Gurgel Carajás. E eu pude atestar que era um carro bom, principalmente em relação ao que se produzia na época, era um bom carro. Tinha bons projetos, se tivesse sido apoiado, poderia ter ido adiante. Você acha que foi só a Gurgel? A Puma, CVT, uma série de outras aí que fabricavam automóveis também. Mais recente, a Troller, foi um caso mais recente, fabricava ótimos Jeeps, e que a Ford comprou só para encerrar a linha, só para eliminar a concorrência. Então vamos parar com esse pensamento de falar o brasileiro não é capaz de produzir nada, o brasileiro não tem capacidade inventiva de fazer as coisas, nem de lutar por isso. O brasileiro tem sim. Mas não adianta você tentar plantar em cima de uma pedra, não. Porque semear em cima da pedra não vai nascer. Qualquer semente para nascer precisa de solo fértil. E é disso que o brasileiro precisa. Precisa de oportunidade para poder levar suas ideias adiante. A palavra-chave é protecionismo. É só com protecionismo e com incentivo é que o Brasil vai chegar um dia a realmente ter uma produção nacional de todo tipo de coisa que é necessário. Vamos parar de desmerecer a si mesmo, de buscar as coisas lá fora. Infelizmente, é todo tipo de coisa, das coisas que a gente compra, até as ideias, a gente quer importar lá de fora, a gente acha que lá de fora é melhor.
O cara se diz nacionalista às vezes conhece de cabo a rabo fascismo, nazismo, salazarismo, franquismo e o escambau a quatro, mas não conhece o Estado Novo brasileiro, ou conhece muito pouco, ou tem uma visão distorcida. Conhece de cabo a rabo as guerras dos países lá de fora. Não são povos guerreiros, eles lutaram, mas não conhece as próprias guerras do seu próprio povo, que às vezes vão ter passado se eu ter morrido lutando, mas ele não tem conhecimento, não dá importância, eu tenho uma visão distorcida. Vamos parar de valorizar o que vem de fora e valorizar o que está aqui dentro. Nós temos todas as ferramentas para construir um país grande, de conseguir tudo que a gente realmente merece. Vamos abandonar essa visão. É disso que a gente realmente precisa hoje, parar de olhar para fora e olhar para dentro. Eu tenho repetido isso e essa é a mais pura verdade. É isso que a gente precisa. E antes que eu diga, eu não sou esquerda nem direita, eu sou um nacionalista.